Boa noite a todos. Lembrando que nós estamos num evento híbrido e que vai estar disponível depois no YouTube e no canal da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, tá? Então, hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que já mudou de nome e tem o assédio no final. A CIPA sempre foi regulamentado no Ministério do Trabalho. Em 21 de outubro de 2021, foi assinada uma portaria de revisão dessa CIPA. E culminou que no dia 21 de setembro de 2022 foi promulgada a Lei 14.457, de 2022, e que entrou em vigor no dia 21 de março de 2023. Essa lei altera a consolidação das leis do trabalho e a CIPA passa a se chamar CIPA-A. Hoje aqui nós vamos discutir a respeito do assédio no ambiente de saúde e suas causas, tá? O ambiente de saúde, ele tem algumas características que predispõem à cultura do assédio. Isso a gente já sabe, nós todos que trabalhamos em ambientes de saúde, né? Mas essas mudanças também não são agora que está vindo à tona e é necessário a gente discutir porque elas já viraram lei e muito pouca gente sabe. Então, o objetivo hoje aqui é a gente conversar um pouco sobre isso. Antes de começar, eu queria passar a palavra para o meu diretor de defesa profissional, para tecer algumas considerações, para depois a doutora Elaine reger aí o evento. Faz favor, doutor Cury. Boa noite a todos. Parabéns, Madi, Elaine e toda a equipe que participou da organização desse evento. Doutora Márcia, representando o nosso jurídico. Então, só brevemente queria dizer que tivemos discutindo recentemente sobre esse tema e até tendo contato com a lei, né? Eu fiquei me perguntando e até conversando com alguns colegas, será que tem algum excesso nisso, né? Será que as relações têm que ser assim tão. Alguns até brincam, né? Agora eu preciso tomar cuidado até para falar qualquer coisa com alguém que eu estou assediando, né? Seguramente pode ter alguns excessos realmente ocorrendo nesse meio dos relacionamentos, né? No entanto, também é sabido, não há a menor dúvida, podemos observar aquilo que a gente vê diariamente nos meios de comunicação, mas também em contato com os nossos colegas, não só médicos, né, mas todos os profissionais de saúde, que é notório que na área de saúde tem assédio, né? O grau que isso ocorre e como pode ser interpretado ou não como assédio, talvez seja uma coisa que possa causar em algum momento alguma polêmica, né? Ou até será que nós estamos querendo criar regras demais, doutora Márcia? Nas relações, né? Será que ninguém pode ter alguma reação mais intensa, doutora Carmen? Né? É uma coisa que se discute, inclusive, em relação à saúde mental, isso é muito presente essa discussão hoje, né? Mas não há dúvida que a gente precisa encontrar talvez um ponto de equilíbrio para isso, né? Então, eu acredito que a lei vem nessa direção, mas acho que nós teremos que ter muito cuidado para interpretar e utilizar a lei também. Mas não há dúvida que eu acho que esse debate tem que estar presente nas empresas e ainda mais na área associativa, como nós, na saúde, eu acho que temos que fazer esse debate. Então, obrigado, parabéns. Vamos lá. Boa noite aos presentes, boa noite a quem está aqui assistindo online em casa. Esse é um tema muito importante e é uma alegria para o Departamento de Psiquiatria poder estar participando dessa discussão. E nós teremos aqui
a possibilidade de falar sobre talvez um aspecto que é muito negligenciado na questão do assédio, né? São muito discutidas as questões dos aspectos legais, dos aspectos éticos, mas o impacto emocional, né, e o impacto sobre o mecanismo e as relações do trabalho muitas vezes não é considerado. Então, é uma alegria trazer a doutora Karina Barbi, que é psiquiatra. Ela é formada pela PUC, né, como eu, como a doutora Helene, vários aqui. Ela é doutorada em psicologia organizacional, tem estudado muito sobre as questões do trabalho e do impacto do trabalho sobre as questões emocionais e vai trazer para a gente aqui, né, também esse tema. Ela também é professora lá na PUC, no departamento, na Faculdade de Ciências Médicas, e é coordenadora do nosso departamento, do nosso Comitê Permanente de Prevenção ao Suicídio. Então, bem-vinda. Obrigada, Carmen. Bem, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite a participar desse evento. Doutora Elaine, muito obrigada. A todos os outros membros. E, bom, assim como foi dito, né, o assédio, ele é um tema que, na verdade, ele existe há muito tempo, mas recentemente ele tem sido visto, discutido com mais seriedade, vamos dizer assim. Tá? E isso mostra justamente quando a Organização Internacional do Trabalho elaborou, através da Convenção 190, que foi só em 2019 que essa convenção foi realizada para definição do que é violência e assédio dentro do ambiente de trabalho. Esse evento hoje é especificamente no ambiente da saúde, mas eu trouxe um pouco de dados gerais de assédio, porque não só por conceito é interessante que a gente saiba, mas nós, como profissionais da área da saúde, nós ajudamos nossos pacientes, né, nossos clientes a lidar com situações como essa de assédio. Eu lá na PUC, além da faculdade, eu trabalho no hospital, no pronto-socorro, atendo do plantão no pronto-socorro, lá no PA de convênio, eu atendi vários casos de profissionais de diversas áreas sofrendo por questões de assédio. Tá? Isso é uma questão que até meu doutorado na psicologia foi em função dessa observação que eu tive. Bom, então, falando um pouco sobre o conceito que a OIT criou agora em 2019, né? Qual que é a definição de violência e assédio no mundo do trabalho? Né? Então, é uma série de comportamentos e práticas inaceitáveis ou ameaças destas, pode ocorrer uma única vez ou de forma repetida e que visam, resultam ou podem resultar em danos físicos, psicológicos, sexuais ou econômicos, e inclui violência e assédio de gênero. Né? Então, como o doutor falou aqui, é uma coisa realmente muito ampla. Tem questões subjetivas, sem sombra de dúvida. É uma coisa que ainda precisa ser muito discutida, trabalhada e estudada. Tá? Essa convenção da OIT, até agora, 36 países fizeram a ratificação, o Brasil ainda não. Tá? O Brasil iniciou a ratificação no final do ano passado, mas ainda está em processo de. Tá? Não foi evidente, assim, não foi terminada a ratificação dessa convenção da OIT. Bom, o assédio, na verdade, então, a gente pode dizer que ele é um comportamento multifacetado. Então, dentro do conceito de assédio, nós temos o assédio sexual, que ele pode ser de forma física ou verbal. Nós temos o assédio moral, né, em que relaciona-se a comportamentos de coação ou de humilhação do outro. E temos outros tipos de assédio também, que daí entram uma série de outras questões. Então, questões de raça, assédio com relação ao gênero, aí a questão das mulheres, né? Assédio religioso, assédio com relação à orientação sexual, tá? Então, ainda cabe aí outros casos que entram dentro do conceito de assédio. Bom,
Os dois tipos de assédio mais frequentemente estudados, discutidos, são o assédio sexual e o assédio moral. Tá? Quando eu fui estudar um pouco para montar essa aula, basicamente, a- acho que 90% dos artigos que eu achei foi sobre assédio moral, alguns sobre assédio sexual. Tá? O assédio sexual, qual que é o conceito? Como que ele se configura? Né? Então, ele, por definição, ele tem que apresentar algumas situações consideradas como assédio sexual, relacionadas a toques, né? Então, toques indesejados, né? Situações nesse sentido, exigências de fatores de favores sexuais, intimidação de natureza sexual, piadas de caráter obsceno, envio ou repasse de e-mails ou mensagens de natureza sexual, julgar trabalhadores pelos atributos físicos, comentários a respeito da aparência, do tipo de roupa ou de aspectos físicos. Tá? Então, quaisquer questões que se relacionem a aspectos físicos, elas podem entrar dentro da questão do assédio sexual, e acho que aí depois a doutora advogada vai falar um pouco mais sobre isso, as questões, o que pode ser considerado ou não, né, no caso de processos. E o assédio moral, que é o que a gente mais vê, né? Estudos, pesquisas a respeito, ele está relacionado à questão da humilhação do outro, né? Do outro se sentir humilhado, coagido, ou que desrespeite a dignidade do outro. Tá? Então, entra no caso aí agressões verbais, né? Xingamentos, etc. Imposições de metas impossíveis ou abusivas, tá? Isso eu vi muito, como eu falei nos atendimentos que eu fiz lá na PUC, casos em que o trabalhador ele trazia questões de exigências, demandas fora da condição mesmo saudável de trabalho, o quanto isso fazia mal emocionalmente. Tá? Brincadeiras ofensivas, isso. Nossa, eu tenho tantos casos para contar aqui. Eu vou falando porque eu gosto de dar exemplos. Eu tive um paciente que ele tinha uma lesão de quadril congênita nos dois quadris, então ele mancava muito. E ele trabalhava numa grande empresa automotiva, não direi nome, tá? Aqui perto, numa cidade aqui perto, e que os próprios colegas chamavam de manco, de defeituoso, de deficiente. E eu tratei esse paciente por muito tempo por um quadro depressivo em função desse assédio que os colegas de trabalho faziam. Ele acabou desenvolvendo um quadro de alcoolismo em função disso. E num desses momentos que ele bebeu, ele saiu de moto, sofreu um acidente, bateu, fraturou vários ossos da face, teve que passar por várias cirurgias. Então, assim, o impacto que teve na vida desse paciente, desse assédio sofrido, assim, foi. E, assim, em função do quadro depressivo dele, eu tinha que afastá-lo do trabalho, né? Então, assim, eu recorrentemente tinha que pedir afastamento dele. Um belo dia eu recebi o advogado da empresa no meu consultório, tentando, de uma certa forma, me coagir, né? Marcou lá, sentou na minha frente, ele, o advogado e a secretária e tal, né? Mas por que que eu estava dando tanto atestado para aquele paciente que não sei o que, não sei o quê? Então, assim, para mim foi muito impactante essa situação, porque, gente, era uma coisa tão absurda que aquele paciente sofria de assédio, e eles causavam tanto sofrimento nele. E, assim, a empresa, né? Não, a preocupação da empresa era mínima. Enfim. Bom, punições injustas, né? Apelidar colegas de forma pejorativa, trocar empregados de setores sem aviso ou treinamento. E aqui entra um conceito que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é o mobbing, né? O mobbing é como se ele fosse o bullying, tá? Dentro do ambiente de trabalho. Então, o mobbing ele se encaixa dentro do assédio moral, tá? E o mobbing ele é considerado como um comportamento repetitivo, né? Então, é o assédio moral feito de forma repetitiva por um longo período de tempo. Tá? Então, nós que trabalhamos, estudamos a área do organizacional, né, da psicologia do trabalho, a gente trabalha muito com esse termo mobbing, tá? E hoje em dia vocês devem ter ouvido falar com certeza. Bom,
Eu trouxe um pouco aqui de evidências também, de uma forma geral, que eu achei bastante interessante. Vocês veem, é um estudo, é o primeiro estudo da Organização Internacional do Trabalho, né, secundário a esse evento, esse documento de 190, né, em que eles fizeram uma pesquisa com 125 mil pessoas, em que envolveram 121 países. É o primeiro estudo que avalia a violência e o assédio no trabalho, tá? Um estudo global. E o que eles trazem aí de pontos importantes desse estudo? Então, 1 em cada 5 trabalhadores, no geral, sofre algum tipo de assédio durante a vida de trabalho. E aqui as mulheres, 3 de cada 5 mulheres experimentam experiências de assédio mais de uma vez durante a vida de trabalho delas. Então, assim, as mulheres realmente mostrando ser aí uma das populações mais afetadas nesse sentido. Ainda sobre esse trabalho, aqui, o que eles demonstraram também é que a violência aqui, o que está em vermelho, esse círculo maior em vermelho, é a violência chamada psicológica, que é a mesma coisa que violência moral, tá? Então, provavelmente por isso que há tanto mais estudo, porque é o que se tem mais. Em azul são as violências, o assédio físico, e em verde, o assédio sexual. E várias, assim, conforme as respostas, né? A porcentagem, dá para se observar que muitas pessoas tiveram os 3 casos de violência durante o tempo de trabalho, a vida de trabalho, tá? E aqui, esse outro ponto, esse outro quadro, eles demonstram que do total, 54% só, ou seja, praticamente metade das pessoas que sofreram algum tipo de assédio denunciam, reclamam, falam, tá? Um pouco mais as mulheres, 60%, e um pouco menos os homens, 50%. E quais os motivos principais que, de acordo com esse trabalho, as pessoas não denunciam, não reclamam de assédio? Então, assim, poderia se votar mais de uma vez, né? Então, assim, o principal é as pessoas achavam perda de tempo, 44% tinham medo de afetar a própria reputação, 43% que não entendiam se aquilo era assédio ou não estava claro. 42% não acreditavam nas políticas, na polícia ou no próprio governo. 40% estavam preocupadas sobre outras pessoas saberem sobre o assédio que ela sofreu dentro do ambiente de trabalho. 33% não sabiam o que fazer com aquilo, o que tinha acontecido, e 33,2% tinham medo de punição, né? Então, essa é uma realidade que a gente vê. Como eu falei novamente, o que eu atendo na prática, o que eu vi na minha prática clínica, é isso mesmo, né? As pessoas, os trabalhadores que eu atendi não denunciam por esses motivos, exatamente por esses motivos. E agora, então, focando para a área da saúde, eu trouxe 2 estudos que eu achei bem interessante, porque são bem recentes, tá? Esse aqui é de 2022, é um estudo bem recente que foi feito com vários profissionais da saúde em diferentes centros de atenção, tá? Então, de 647 profissionais entrevistados, 145 relataram terem sofrido algum tipo de assédio dentro do ambiente de trabalho, tá? E aí incluía assédio desde pacientes, de outras pessoas, como principalmente assédio entre colegas de trabalho, tá? E o que é importante a gente notar aqui, ó, sobre a providência, né? Os denunciaram ou não, aqueles que denunciaram, né? Foram tomadas algumas providências? Não, quase 74% não se tomou nenhuma providência, mesmo com a denúncia do assédio, tá? E as consequências para o agressor? Praticamente 80% das denúncias, os agressores não tiveram nenhuma consequência, tá? Então, a gente pode perceber isso que é uma realidade muito difícil para quem sofre, né? Não há estímulo, não há proteção nenhuma, não há desejo, às vezes, de denunciar por não ter nenhum resultado em função disso, tá? E aqueles que não denunciaram, né? Por que não denunciaram? Então, as duas respostas mais frequentes foi que, de qualquer forma, não seriam tomadas providências, então, de que não adiantaria nada, e
com medo das consequências negativas. Aí entra essa questão que a gente falou da autoimagem dentro do ambiente, do que os outros vão pensar, punição, etc. e tal. Então, o que a gente pode ver a partir disso é que no ambiente da saúde, né, a realidade que a gente vive é justamente pensando na questão de talvez uma hierarquia em que haja e que não haja um retorno no sentido de proteção daqueles que sofreram ou que passaram por situações como essa de assédio. Tá? E esse outro estudo que eu trouxe, que falando um pouco sobre saúde mental, tá? Ele faz um apanhado. Eu trouxe um só porque ele é muito legal, ele é uma revisão. Ele é um estudo de revisão sobre saúde mental no bullying, que é o assédio moral, né, um termo usado para assédio moral, em profissionais da saúde. Tá? É um estudo desse ano. Tá? Então, ele fez um levantamento, uma revisão de vários estudos que abordaram o assédio moral em profissionais da saúde e o que eles trouxeram como ponto principal de consequências emocionais. Sintomas de desesperança, estresse, ansiedade, depressão e insônia. Então, esses foram os principais sintomas emocionais relatados por aqueles que sofreram assédio, profissionais da saúde que sofreram assédio. Tá? E quais as consequências que esses estudos trouxeram? Desejo de abandono do emprego e da profissão. Então, muitos que foram entrevistados relataram que desejavam mudar de emprego e até de profissão em função do assédio que sofreram. E falando um pouquinho do estudo, né, realizado aqui pela Associação Médica Brasileira, Associação Paulista de Medicina, que foi feito com médicas mulheres, né, um estudo, eu não lembro exatamente a data, acho que é 21, 22, tá? Em que foram entrevistadas 1.443 médicas, tá? E os dados desses estudos, o que trouxeram, né? Na residência, ou durante todo o curso, desculpa, da faculdade, tanto durante a residência como pós-residência, 70% das médicas relataram terem sofrido algum tipo de assédio, de preconceito. E 80% presenciaram ou souberam de alguma situação de preconceito com colegas médicas. Outros dados aqui dessa pesquisa é de que 6 em cada mulheres já sofreram assédio sexual ou moral, e cerca de 74 já testemunharam também ou souberam de assédio moral ou sexual em colegas. Quer dizer, se a gente pensar na porcentagem, 74% é uma porcentagem altíssima, né? Num ambiente, né, de trabalho que a gente considera pessoas culturalmente, né, bem desenvolvidas, né? Pessoas que sabem o que estão fazendo, vamos dizer assim. E o que mais? Sobre a denúncia, 55% denunciaram a chefia ou diretoria superiores, tá? 89% das queixas foram sem efeito, né? Então, essa é uma porcentagem altíssima, né? 89% das queixas não surtiram efeito nenhum. E cerca de 5 só por cento dos casos foram realmente apurados, né? Então, isso reforça mais ainda o que eu acabei de mostrar nesses outros estudos, tanto da Organização Internacional do Trabalho, quanto ali da pesquisa, de que as pessoas elas se sentem oprimidas, né? Em relação a denunciar, a colocar, a expor o que passaram. Elas se sentem oprimidas. E, em função dos provavelmente de não ter nenhuma consequência e nenhum resultado. Bom, e para finalizar, né, não vou me estender muito, meu tempo é curto, né, o que a gente pode ter de conclusão sobre isso? Né? Primeiro, assédio na área da saúde ainda é uma realidade muito pouco trabalhada. Precisa se estudar mais, precisa se entender mais, principalmente para grupos específicos. Né? Como eu falei, né, fui montar essa palestra, eu procurei, eu achei muito pouca coisa, né? Principalmente mais relacionada ao grupo dos profissionais da enfermagem, tá? Mas tinha muito pouco estudo, tá? Então precisa se estudar mais, precisa se investigar mais,
sobre isso. E o que a gente tem de evidência é que assim as consequências reais para a saúde mental e para o engajamento no trabalho são fato, tá? São evidentes e realmente são um aspecto que tem que ser considerado quando se fala na saúde do trabalhador. E as repercussões, isso é um ponto que eu vi em um dos artigos, essa conclusão, e eu gostei muito e concordo muito. Aqui a gente tem que pensar o assédio não como um problema pontual, não como uma questão única relacionada a uma pessoa exatamente, especificamente, mas na verdade é uma questão muito mais ampla, né? Ela está envolvendo fatores de ordem organizacional, né? Não apenas a empresa em si, né? Mas cultural também, e né, de saúde pública, uma vez que nós temos impactos, né, na saúde mental, né, impactos que, se considerarmos indiretos, podem afetar absenteísmo, presenteísmo, né, o que a gente fala da parte mais econômica. Então, é um problema de saúde pública também. É isso, gente. Obrigada. Então, vamos deixar uns minutinhos para perguntas, né? Se alguém quiser se colocar. Eu acho que eu queria fazer uma pergunta para a Karine sobre a questão relacionada a um outro tema que você estuda bastante, que é também relacionado ao trabalho, né? Que é o estresse do trabalho, né? O esgotamento relacionado à estrutura do trabalho, esgotamento profissional, e o quanto, né, viver cotidianamente ou com muita frequência essa situação de assédio pode impactar no desenvolvimento também do estresse relacionado ao trabalho. Você tocou num ponto realmente muito importante, Carmen. Essa questão do estresse, como, né, teve a evidente de resultados na saúde mental, é, a segurança, né, a insegurança sentida dentro do ambiente de trabalho, seja pelo estresse moral ou pelo estresse sexual, né, o mobbing, ele com certeza é uma das piores fontes de estresse para o trabalhador, né? É o que eu acredito, eu não nunca estudei especificamente o assédio como fator de estresse, mas eu estudei o estresse causando prejuízo mental, sofrimento mental. E toda vez que a gente vai estudar o estresse, a gente estuda algo relacionado às relações interpessoais dentro do ambiente de trabalho. E quando a gente fala de relação interpessoal, a gente não fala só a respeito em relação à função de trabalho, à demanda de trabalho, que é um outro aspecto que relaciona-se a estresse, mas nas relações interpessoais, o respeito interpessoal, o reconhecimento, a valorização, né? E aí, no próximo passo, não se sentir valorizado, não se sentir respeitado, isso pode caber dentro do conceito de assédio. É um dos principais fatores geradores aí de estresse e sofrimento. E uma outra questão, muitos que fazem pós-graduação, né, vivem, em alguns momentos, pressões ou situações, né, divergentes em que sua dedicação, ou até mesmo a divulgação dos seus trabalhos não merece, né, o respeito devido ou a importância devida. A gente sabe que é comum acontecer isso no ambiente, e muitos profissionais da área médica passam por situações, né, como essa. Então, acho que também a gente tem que pensar, né, no residente, né, nas relações de poder estabelecidas dentro dessas ligações. É, eu acho que dentro da área, podemos dizer, médica, existe, nós sabemos que existe uma certa hierarquia, um certo respeito. Eu vou ser bem sucinta, mas eu sou coordenadora lá da residência da PUC. Eu já passei por uma situação em que uma residente minha foi assediada.
E ela chegou até mim e contou o que aconteceu à pessoa. Eu não pensei duas vezes. Eu fui à diretoria e falei, e denunciei. Porque ela tinha medo de denunciar, ela estava morrendo de medo de denunciar em função do que é ser punida, sofrer algum tipo de, né, ataque, coisa e tal. Mas eu assumi e fui lá e falei. Assim, consequências, vamos dizer assim, que não aconteceram não aconteceu nenhuma consequência muito definitiva, mas houve pelo menos uma chamada, houve pelo menos uma, ah, ah, como que eu posso dizer? A pessoa ela foi chamada, ela foi notificada, né? Mas eu assumi. Nessa linha, doutora Karina, nessa linha, essa última colocação, em relação à denúncia, né? O que que na sua experiência você percebe? Porque às vezes são coisas um pouco sutis, outras vezes são coisas muito evidentes, né? Mas o problema é que as coisas mais leves, às vezes, acabam generalizando um ambiente de trabalho que pressiona a pessoa, né? As pessoas ficam intimidadas, né? O que que você, na sua experiência, se aconselha nessas situações? Falar com a chefia para as pessoas se acalmarem, para as pessoas modularem as suas ações. Qual que é a sua impressão em relação àquilo que é mais produtivo? Porque às vezes tem coisas sutis e que vão crescendo e as pessoas ficam intimidadas, como você falou, não se manifestam, né? Sim. É, é muito delicado, porque assim, todos nós que fizemos faculdade de medicina, a gente sabe que dentro da medicina existe uma certa cultura hierárquica, sempre houve, né? Só que hoje em dia isso tem mudado bastante. Eu, por estar dentro da universidade, eu vejo isso. Né? Essa cultura da hierarquia, que na nossa época era uma coisa muito mais rígida, né? Você tinha que aguentar, não. Hoje não é mais assim. Mas ainda existem diferentes culturas, vamos dizer, dentro de cada especialidade. Né? Então, ainda algumas especialidades são mais maleáveis, outras são mais rígidas. Então, assim, eu acho que tem que ser caso a caso. Mas eu sou sempre a favor de que, se o residente ou o aluno se sentir coagido, o professor, ele tem que procurar alguém que ele tenha confiança, que ele se sinta à vontade, para que ele possa relatar isso e que essa pessoa o ajude de uma forma direta ou indireta, tá? Mas eu vejo que o ideal, ele precisa ter um suporte, né? Ele precisa ter o suporte de alguém dentro da especialidade para que ele possa ter alguma ajuda nesse sentido, tá? É complicado, não é uma coisa simples, não. É. Mas, por exemplo, para você ter uma ideia, nós chegamos a ter professores demitidos ano passado, por conta de assédio. De aluno. Então, assim, hoje em dia mudou-se muito o conceito. Né? Então, eu acho que tem uma questão cultural muito importante, muito grande. Hoje não se tolera mais, né, aluno, residente, não se tolera mais determinados comportamentos que eram tolerados antigamente, que culturalmente eram aceitos como, ok, faz parte. Hoje não é mais assim. Né? Então, a gente precisa também tentar entender e considerar com base no que é hoje é a cultura. Continuando nesta linha, Karina, eu acho que é uma questão de bom senso também. Você está na coisa. Eu estive na academia por 21 anos. Aliás, tem vários alunos aqui. Nunca intimidamos ninguém. Mas hoje a gente tem conhecimento também de colegas que estão lá na residência e que falam, não, a minha produção é mínima. E então tem que ter um bom senso. Eu acho que se você. E como é que está sendo essa triagem hoje na universidade? Eu não estou mais, mas porque tem esse outro lado, outros que também querem. Nós recentemente discutimos aqui na DEX, um rapaz que saía da faculdade, antes ele ia para
fazer ginástica, depois ele ia não sei aonde, depois ele ia não sei aonde, depois que ele ia para o ambulatório, depois. Você entendeu? Então tem que ter um bom senso. Eu acho que tudo tem que ser apurado, mas a pergunta é exatamente isso: como é que é triado Esse isso equilíbrio, né? hoje? É? Desequilíbrio. O Cury, quando fez a fala dele, nos lembrou lá antigamente que a gente não tinha essa preocupação de assédio, porque hoje você tem que tomar cuidado com o que você fala. Eu lembro que a gente ia jogar bola, era o baixinho, era o grandão, era o negão, era o branquelo, e todo mundo era amigo. Hoje, se você falar um negócio desse, você pode ter problema sério. Então, tudo tem que ter um bom senso, saber se. Não é isso? É isso que eu queria saber, se tem alguma ação nessa área de ter esse bom senso É um certo para discernimento. politicamento excessivo, né? E às vezes até, como o Amado colocou, foi o que eu tentei colocar no início, existe até uma folga de alguns se escondendo atrás disso. É um equilíbrio complexo esse. Esse é o outro lado da moeda, né? Existe, e aí, a minha opinião como psiquiatra, tá? Eu acho que existe uma mudança cultural geral, né? A gente vê os jovens hoje, né, não tolerando muita coisa. Eu não digo tolerando, assim, de não aceitar, assim, emocionalmente não tolerando. Eles não dão conta, né? Então, estou falando da parte correta, não daqueles que estão abusando, se aproveitando, tá? Então, eu acho que triagem, infelizmente, isso é uma questão que, por exemplo, deveria ser mais bem investida, né? Quando a gente faz as provas de residência, por exemplo, o MEC, eu não sei se vocês sabem, ele tirou as entrevistas, né? Até ano passado, o residente, ele prestava a prova, pelo menos lá na PUC, tinha duas provas, tal. Depois ele, cada especialidade, fazia entrevista dos residentes para poder dar. Não tem mais. A partir do ano passado não teve mais. Não se pode mais ter entrevista, né? Então, assim, E o motivo? essa triagem que a gente poderia fazer na hora que você olha a carinha da pessoa, né? Você vê a experiência, o jeito dela falar, do que ela traz para você de conhecimento e tal, já era uma forma da gente conseguir ter uma noção, né? Se aquela pessoa ia dar conta, se estava tudo certo. Sem isso, vai piorar muito. Vai piorar muito. Então, assim, falta essa triagem, falta, porque eu entendo o seu lado também, viu? Eu sou do outro lado também. Falta, eu acho que isso precisa ainda muito trabalho para se atingir esse equilíbrio que o Dr. Cury falou, sem dúvida. Doutora Karina, você falou da entrevista. Você sabe o motivo do MEC não estar fazendo entrevista? Até onde eu sei, tá? De uma forma superficial, mas parece que tem a ver com essa questão de preconceito, discriminação. De você uma pessoa não ser possivelmente discriminada em função de alguma característica dela numa entrevista, É, ou beneficiar outras, enfim. e às vezes tem avaliações subjetivas, né? Segundo os valores que eu penso, aquele é o residente ideal. É. Havia discriminação, inclusive, em relação à mulher, porque ela pode ficar grávida, vai se afastar. Tem várias. Doutora Karina, eu achei interessante você falando da questão da área de saúde, né? Daquele trabalho entre 7 entre 10 mulheres, né? Ou quase 8 em cada 10 mulheres sofreram algum tipo de assédio. E na saúde, a grande maioria é mulher, porque a mulher naturalmente é cuidadora. Então, a área de saúde absorve muito as mulheres. E achei, eu gostaria até de se você Sim. consegue pontuar dentro da sua clínica, quando você atende esses pacientes assediados, né? Que a gente sabe que o assédio pode ser dentro de uma instituição, algo que vem de cima para baixo, de baixo para cima, entre os colaboradores, né? Se você consegue reconhecer e que as lideranças ainda estão favorecendo ou não um ambiente assediador, porque a gente copia, né? Às vezes eu costumo dizer que o líder dá a cara para a equipe. Se algumas especialidades são mais propensas ao assédio do que outras, em virtude até da liderança ser permissiva, ser um exemplo para aqueles residentes que estão ali. E quando a gente fala que hoje os residentes não são como na nossa época, né, que não aguentam muita coisa, né, principalmente emocionalmente falando. Não sei se eu estou errada, porque eu não sou da área de saúde mental,
mas eu sempre acho que de um polo a gente vai para outro polo para depois conseguir um equilíbrio, né? E aí eu me questiono também assim, até que ponto está errado não suportar as coisas mais? Né? Também é cultural isso. Lógico que eles estão para um oposto, para um outro lado, do tipo assim, a gente, entre aspas, estão folgando, né? Então, só direitos, deveres, nada. Ou será que a gente punha um dever exacerbado e que agora está chegando-se a um equilíbrio de respeito mútuo, né? Porque, assim, os bons e maus profissionais vão existir sempre, né? Na sua clínica, você observa isso, algumas especialidades mais propensas do que outras, se a liderança masculina ou feminina, porque teve até um artigo que eu cheguei a ler, que entre na mesma hierarquia, as mulheres são mais assediadas por outras mulheres. Isso é um fato, assim, curioso, né? Porque a gente sempre acha que a mulher é só a vítima, mas entre as mulheres assediam outras mulheres. Você observa isso na sua clínica? Olha, eu acho que eu concordo contigo nessa parte de uma questão até de um pêndulo, né? A gente saiu de um extremo, a gente parece estar em outro, e eu acho que realmente a gente vai ter que achar o meio termo aí, né? Eu concordo sem dúvida. Agora, o que eu vejo de cada especialidade tem muito em questão ao tipo de gestor, né, do superior, ao tipo de mentalidade, né, de determinada especialidade, tá? Com relação ao gênero, entre mulheres, eu não, eu já vi isso não dentro da medicina, eu já vi isso fora. Eu tenho uma paciente, inclusive, que ela era executiva de uma grande internacional, e assim, a chefe dela, superiora direta, acabava com ela, tá? Dentro da área médica, não. Mas, assim, não é fácil ser mulher e líder em qualquer área. Isso, com certeza, não é fácil. A gente tem que segurar a onda ali, né? Eu já passei por isso também, não é fácil, não. Com certeza. Mais alguém queria comentar alguma coisa? V- É. Então, a gente tinha pensado em fazer um intervalo, mas como está indo fluindo rápido, não tem muitas pessoas, acho que é mais prático a gente seguir. Eu vou chamar, então, a doutora Márcia, que é a nossa representante jurídica aqui. Deixa eu apresentar a doutora Márcia, porque a conheci pessoalmente hoje, né, doutora Márcia? Doutora Márcia Conceição, ela é advogada formada pela PUC de Campinas e ela é especialista em direito médico. Ela é diretora jurídica do Hospital de Beneficência Portuguesa de Campinas e chefe do departamento jurídico da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. E ela vai nos falar um pouco sobre a questão jurídica do assédio. Por favor, doutora Márcia. Boa noite, pessoal. Eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, né? Cumprimentar o doutor Lucas, que é meu colega aqui na Sociedade de Medicina, né? Que a gente vem trabalhando aí há alguns anos, né? Alguns 10, 12 anos, né, Lucas? E o Lucas é excelente profissional também, poderia estar aqui no meu lugar falando, mas como ele gosta de empurrar serviço, então olha o assédio. Não, é brincadeira, ele é muito bom e não tem nada a ver. Bom, gente, então assim, eu vou falar um pouco sobre também alguns conceitos que são necessários, né? E para a gente poder entender como é que os juízes, os advogados pensam e o que a gente vê do lado de cá no mercado, né? Porque tem o fato e a versão do fato, né? Então, o que é o assédio? O assédio é um comportamento indesejado, verbal ou não verbal, com o objetivo ou o efeito de violar a dignidade de uma pessoa e criar um ambiente intimidador, hostil, degradante, humilhante ou ofensivo. Pode ocorrer no local de trabalho, em ambientes de educação ou em qualquer contexto social. Então, quer dizer, qualquer lugar que a gente tiver, nós vamos perceber que existe esse tipo de comportamento, né? Então, é muito comum. Inclusive, uma coisa interessante que eu achei, também preparando a palestra,
a palestra, a discussão, né? É, o Senado Federal tem uma cartilha sobre assédio moral e sexual. Eu não sei se vocês tiveram acesso a isso, se todo mundo conhece. Não são muitas folhas, não, mas ela é bem interessante. São umas 20 e poucas folhas que eu imprimi, inclusive. Então, é fácil da gente detectar. Então, vocês vejam que isso é uma coisa de interesse geral, né? Porque se o Senado se preocupou em fazer uma cartilha, é porque a coisa está feia, né? Então, porque para eles se preocuparem, a gente já acha estranho até, né? Então, seguindo, o assédio moral. O assédio moral é um comportamento abusivo, intencional e prolongado com o objetivo de prejudicar a integridade psicológica de uma pessoa no ambiente de trabalho. Quais são os impactos do assédio moral? O assédio moral pode causar sérios danos emocionais, como ansiedade, depressão, baixa estima, prejudicando a saúde e o desempenho profissional da vítima. A doutora já explicou, né, a parte de saúde, não sou eu que vou querer falar alguma coisa sobre saúde, porque não está na minha área, né? Embora eu atue exclusivamente na área médica. Então, eu estou há 35 anos como advogada, trabalhando exclusivamente para médicos e hospitais. Então, eu tenho um pouco não, muito a noção do que se passa no ambiente hospitalar. E como é o comportamento dos médicos, das médicas, como que é o comportamento dos funcionários da área da saúde, isso eu conheço muito bem, né? Então, a gente sabe que muitas coisas a gente deixa passar, né? E esse deixa passar foi se prolongando por anos, 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 ao ponto do Congresso Nacional fazer uma cartilha. Então, quando chega isso, a gente já fica assustado, né? Quer dizer que a coisa está pior do que a gente imagina. Então, muitas vezes, uma pessoa passa perto da gente e faz um gracejo que a gente acha, não é nada, né? Brincadeira, amigo, vão deixar passar. E aquilo vai passando, e aquilo vai passando. E as pessoas não descobriram que o mundo mudou. E a ideia, doutor, é tolerância zero. Não é, não posso falar mais nada. Não pode mesmo. Não pode mesmo, não tem que falar. Por que que tem que falar? Nossa, você está queimadinha. Quem perguntou? Quem perguntou? Não tem que falar. Isso, cada um é um. Não tem que falar sobre o olho da pessoa, sobre o óculos da pessoa, a não ser que você seja extremamente amigo da pessoa, você pode falar. Caso ou não, né? Aí vamos depender do que vai acontecer. Mas a tolerância é zero. Não tem que falar. Não tem. Falou por quê? Né? Então, aí vai sofrer as consequências do que vai acontecer. Então, um exemplo, por exemplo, de assédio moral, alguns exemplos incluem humilhações públicas, atribuição de tarefas absurdas, isolamento social e ameaças veladas de demissão. Ó, você está querendo pegar teu fundo de garantia? Quantas vezes que eu ouvi falar isso? Quantas vezes? N vezes. O chefe fala alto, grita. Gente, uma coisa é a cobrança, é o posicionamento do chefe quando ele vai falar: olha, sabe esse serviço aqui? Não é bem assim que a gente teria que fazer. Vamos conversar um pouco sobre isso? Não. Porra, meu, o que é isso? Que serviço é esse que você está fazendo? Eu escuto isso todo dia. E as pessoas não se corrigem. Então, não descobriram que o mundo mudou. Para nós, isso é uma coisa muito, assim, estranha, né? Porque como o doutor Amade falou, quando a gente estava lá vai jogar futebol, a gente sempre brincava, não tinha problema. Vocês têm noção que o meu sobrenome é Pardal? Vocês têm noção o que eu passei na escola? Entendeu? Então, isso não tem nada demais, não tem hoje. Hoje, para mim, é até um diferencial. Mas quando eu estava na escola, que era menina, era tico-tico, era piu-piu, era um monte de coisa que a gente ficava irritado. Você chegava em casa chorando, isso me matou? Não, não me matou, mas não é delicado, sabe? Até o dia que eu cheguei na faculdade, e quando falaram um pardal, um lá de trás falou: vá, ô piu-piu. Falei: cala a boca, palhaço. Nunca mais.
até o dia que eu descobri que eu tinha que envergonhar quem falou também. Mas eu demorei. E olha que isso faz bastante tempo, hein? Então, a gente já começou a se rebelar há algum tempo. Então, essas questões do assédio moral, a gente vai vendo os exemplos, devagarinho a gente vai vendo aqui. Devagarinho, não pode ser muito devagarinho, né? Vamos lá no assédio sexual. Como a gente sabe que tem muitos casos, né? O que é o assédio sexual? O assédio sexual é qualquer comportamento. Eita! Pronto. É qualquer comportamento de natureza sexual não desejado que viole a dignidade da pessoa e crie um ambiente intimidador, hostil, degradante, humilhante ou ofensivo. Exemplos de assédio sexual: comentários e piadas de cunho sexual, pedidos de favor sexual, exposição de material pornográfico, toques inapropriados, exibicionismo e assédio virtual, que isso aqui ninguém se lembra, dos malditos e-mail, das redes sociais, né? Os Facebook, o WhatsApp da vida, né? Então, olha, como a doutora gosta de dar exemplo, eu também gosto de contar história, contar causa. Nós temos uma pessoa que trabalha com a gente, é assim, no hospital, e essa pessoa é uma pessoa extremamente divertida. Ele sempre brincou, fala besteira, xinga, vem aqui, vem ali, fala um monte de coisa. E um belo de um dia, ele fez, não muito longe, assim, mais conhecido como a semana passada, ele teve um comportamento de falar para uma pessoa assim: ah, vamos lá entrar naquela sala que eu vou fazer um toque em você. Só né? Então, é completamente retardado, né? Uma pessoa que faz um comentário desse tipo. O que aconteceu? A pessoa documentou e aí a gente finge que não aconteceu nada? A gente finge que ele não falou porque ele é bonzinho, porque ele é amigo da gente? Não, vamos punir, vamos punir. Ele tomou 3 dias de gancho. Porque o que que a gente vai fazer? Porque essa pessoa, eu não sei se adiantou esses 3 dias. Não sei se adiantou, se isso não vai acabar tendo uma dispensa, porque a pessoa mudou, o mundo mudou e a pessoa continua parado. Olha o que ele falou para a pessoa. Há tempos atrás, a gente ia dar risada, ele está brincando, ele é assim mesmo. Essa história dele é assim mesmo? Não cola, viu, gente? Não cola. Não, eu sei que ele é assim, ele fala alto, mas ele é gente boa. Gente boa, o caramba. Gente boa não grita, gente boa não ameaça. Então, é tolerância zero. Para a área do direito, gente, é tolerância zero, tá? E dá processo mesmo e dá punição. O assédio sexual causa sofrimento emocional, estresse, ansiedade, traumas psicológicos das vítimas. Também prejudica o ambiente de trabalho e pode levar à queda da produtividade. Evidentemente, uma pessoa que se sente ameaçada, com medo, que ela não quer que aquilo aconteça, como é que ela vai produzir no trabalho? Não tem como produzir, né? Então, é aí que cai a doutora na psiquiatria, né? Então, a doutora Carmen, então, a nossa ilustre palestrante, que está acostumada com isso também, a minha filha, que também é psiquiatra. Então, eu ouço muitas coisas a esse respeito, inclusive. Vou contar uma coisa para vocês. Quando ela estava na faculdade, ela ouviu de alguns professores assim: olha, escolhe uma especialidade bem facinha, porque você vai ser mãe, vai ter casa, né? Não escolhe coisa difícil, não. Isso não é assédio, gente? Quer dizer, você tentar fazer a cabeça da pessoa para ela escolher uma especialidade fraquinha, para não ser concorrência. E isso é assédio, é o assédio moral, né? Então a gente vê que em todos os ambientes acontecem, e os professores fazem também, né? Não são só pessoas de fora. Tipos de assédio moral e sexual. Nós temos o assédio moral, né, que é o constrangimento, a humilhação, o abuso de poder, com ofensas verbais, exclusão social, sobrecarga de trabalho, com o objetivo de prejudicar emocionalmente a vítima. O assédio sexual, que são avanços e investidas de cunho sexual não desejados, como comentários inapropriados, toques indesejados, chantagem sexual, é muito X junto, né? E que violam a integridade da vítima.
Assédio online, os comportamentos abusivos, insultos, ameaças que ocorrem por meio de mensagens, redes sociais e outras plataformas digitais, causando danos emocionais e psicológicos. E o assédio institucional, práticas de uma empresa ou organização que criam um ambiente hostil e desrespeitoso, como favoritismo, discriminação e ausência de ações preventivas. Olha que situação que nós estamos, né? A coisa está tão grave que, assim, tem tipos de assédio, né? Olha que coisa impressionante, né? Parece que era uma coisa tão simples, né? E, de repente, a gente está vendo a proporção que está tomando. Quais as consequências do assédio para a vítima? Seja o assédio moral, seja o assédio sexual, danos psicológicos, porque a doutora tem que viver de alguma coisa, afinal de contas, né? Então, tem o dano psicológico. Brincadeira, doutora, ninguém quer isso. O estresse, a ansiedade, a depressão, danos físicos, problemas de saúde e o absenteísmo, né? Todo mundo sabe que é o absenteísmo, né? Que é as faltas contumazes ao trabalho, né? Os danos profissionais, queda de produtividade e dificuldade para progredir. O assédio moral e sexual tem um impacto devastador sobre a vítima, tanto em nível pessoal quanto profissional. Danos psicológicos, como estresse, ansiedade e depressão, podem levar a problemas de saúde físicos, como dores de cabeça, distúrbios no sono. Isso também afeta a vida profissional, com queda de produtividade e obstáculos para progredir na carreira. A gente não consegue ter ideia, né, de como isso perturba a pessoa. É perturbador. Uma pessoa que está sendo assediada, uma pessoa que trabalha no local onde o chefe grita, onde ele humilha, não tem como, a pessoa já chega ansiosa para trabalhar, já não tem vontade. O que eu vou fazer nessa empresa, né? Eu não quero mais isso para mim, não é isso que eu quero para minha vida, né? Então, são coisas que vão acontecendo e a doutora explicou muito bem, né, o aspecto, como a pessoa fica. Bom, aí, quais as consequências jurídicas para o agressor? São processos judiciais através de denúncias criminais e ações cíveis. Então, o assediador pode ser processado criminalmente, né? E esse crime é punido pelo Código Penal, né? E ações cíveis, que são ações de indenização, né? Que visa valores. As indenizações são pagamentos de danos morais e danos materiais. Porque o dano material, se a pessoa, por exemplo, ela necessitou se afastar do trabalho, ela não recebe mais o valor que ela recebia no trabalho dela, porque ela está afastada, isso é um dano material, né? Porque você está deixando de receber um valor. Então, isso o agressor pode ter que indenizar a pessoa. O agressor pode ser a empresa, né, através de um chefe, ou a própria pessoa física, né? E os processos criminais, que essas denúncias você não pode aplicar à pessoa jurídica, né? Porque criminalmente a gente só pode processar uma pessoa física, né? Criminalmente a pessoa jurídica não é acionada. Esses pagamentos de indenizações, né, que são os pagamentos por danos morais e materiais, advertências e demissões, penalidades administrativas no ambiente de trabalho. A grande questão, gente, que hoje nós temos é assim: existe o fato e a versão do fato. Então, quando a pessoa diz eu fui assediada, o ônus da prova é dela, tá? Então, ela é que vai ter que provar. Não tem essa inversão do ônus da prova. O que as pessoas normalmente fazem? Elas demoram para denunciar porque elas estão juntando prova. Então, é uma gravação, é uma filmagem, é uma pessoa que testemunha aquilo, porque você vai lá, a pessoa vai falar: imagina que ele fez isso, você tá chato, esse é o jeitão dele. Ou se for sexual, pior ainda, né? Porque quando é contra a mulher, homem se protege. A grande questão hoje é que tenha o direito que a gente tem que exercer o princípio do contraditório, que é constitucional. Então, qual é a ideia? A gente ter uma comissão de sindicância. Toda vez que alguém vem denunciar, olha, eu estou denunciando fulano porque ele me assediou sexualmente. Tá bom. Então, vamos montar uma comissão de sindicância com pessoas que não têm nada a ver
com aquelas duas pessoas que vão julgar a situação. Hoje, o judiciário tem dado uma importância muito grande para essa sindicância. Por quê? Primeiro, a empresa ou a instituição, ela demonstra que ela se interessou pelo caso, então eu me interessei, então fui lá questionar, ouvi a outra parte. Em geral, o assediador fala que não fez nada, né? Ele nunca fez nada. Por isso, a necessidade de ter a prova. Então, a prova é absolutamente necessária, porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, toda vez que tem algum caso desse tipo, a gente chama para sediar. O pessoal não tem noção hoje que nós temos câmera em todos os lugares. Então, o comportamento das pessoas já tem que ser com cuidado, porque é filmado, gente. É filmado. Quando a pessoa reclama, não, eu não fiz isso. Você puxa a câmera, você acha. Então, em todo lugar hoje tem, nos corredores, evidentemente, não tem dentro dos consultórios, mas tem outras no corredor, você vê a pessoa entrando, ela tem uns minutos. Quanto tempo ela tem que ficar lá dentro? 1 minuto, ela leva 15. Então, você consegue descobrir que ali tem indícios de realmente que aconteceu alguma coisa. E é muito importante para a vítima que ela tenha uma resposta da instituição. Alguém me deu satisfação, alguém se preocupou comigo. Então, quando ninguém se preocupa, né? Falar, então isso aqui não vai dar em nada mesmo. Quantos casos que a gente viu aqui, pela estatística que a doutora nos apresentou, né? Quantos casos a pessoa nem vai? É a mesma coisa a mulher quando é estuprada, por que que ela não vai? Porque normalmente não dá em nada, ou porque tem vergonha, ou porque ela tem medo. A mesma coisa é o trabalhador. Não só, e as pessoas na saúde em geral, né? Porque nós temos na área da saúde funcionários das mais diversas categorias, todos interagindo no mesmo ambiente. É pior na área da saúde? Não sei. Não tenho essa ideia. Acho que até uns anos atrás tinha mais. Tinha mais. Hoje já começou a diminuir, já começou a dar um medinho, né? Já começou a dar um medinho. Mas assim mesmo ainda a gente acha, né? Ah, as empresas também podem aplicar punições administrativas, como advertência e até mesmo demissão do funcionário agressor, né? Sendo constatado. E a gente tem também, a gente vê muito, gente, processos trabalhistas, onde isso é discutido na esfera trabalhista. E são todos os casos que ganham? Não, não. Se não houver a prova, não vai ganhar, mas as indenizações variam assim de 2 a 50 mil reais nessa base, tá? Na esfera trabalhista. Hoje eu estava vendo uma jurisprudência do Nordeste, me parece que era do Maranhão, eu não vou afirmar com absoluta certeza agora, porque eu vi muita jurisprudência, não vou, mas eu sei que era no Nordeste, creio que seja no Maranhão. A pessoa ganhou 1.250.000 reais de indenização por dano moral na área trabalhista, hein, da empresa. Então, a coisa não está para brinquedo, né? Como que a gente pode prevenir o assédio? Os sinais de alerta. Comentários ofensivos, comportamento ameaçador, isolamento da vítima. Esses são alguns sinais que podem indicar a presença de assédio no local de trabalho. Então, os responsáveis por cada área, eles têm que começar a ficar atentos aos sinais, porque esses sinais podem trazer para a gente indícios que está ocorrendo alguma coisa estranha. Então, vamos prestar atenção, né? Porque pode ter ali alguma coisa. Então, eu posso evitar o assédio. Treinamento eficaz. Oferecer um treinamento sobre políticas anti-assédio e habilidades de resolução de conflitos pode ajudar a criar um ambiente de trabalho mais seguro e respeitoso. Então, o que que a gente tem feito agora? Toda vez que você admite funcionário, você já dá orientação sobre assédio, sobre proteção, o que que a pessoa pode procurar, ter canais de comunicação que ela possa ser ouvida. Então, a empresa tem que tomar essas providências. Então, a empresa que faz isso, ela está muito na frente das outras, porque ela está se preocupando com o funcionário dela, com o trabalhador dela, né? A denúncia e investigação. Estabelecer um sistema claro e confidencial para denúncias, além de conduzir investigações imparciais, são passos fundamentais para coibir o assédio. Então, essas investigações, né,
você chamar, você ficar de olho, você ouvir as pessoas, já intimida o assediador. Então, são coisas que a empresa pode tomar a dianteira para identificar e prevenir. Por quê? A prevenção é a coisa mais importante, já diria o Foucault, né? Vigiar e punir. Então, nós temos, né, já obras antigas que já falam sobre isso, né? O papel da empresa na prevenção do assédio. A empresa, de modo geral, viu, gente? É uma empresa que pode ser empresa pequenininha, de 5 pessoas, de 10, de 20, de 10 mil, é a mesma coisa para todos. Criar políticas claras, estabelecer regras e procedimentos para coibir qualquer forma de assédio no ambiente de trabalho. Nós temos agora, lá no hospital, onde eu sou diretora jurídica, nós temos uma cartilha sobre assédio, assédio moral, assédio sexual. Por quê? Porque o funcionário já sabe o que não pode ser feito. A chefia já sabe o que ela não pode fazer. E ela tem que ter a postura de dizer: eu estou discutindo o caso com você, eu não estou brigando com você. Então, também são treinados os gestores de área, para que eles se coloquem de uma forma que eles não estão brigando, eles estão orientando, que é essa a função dele. Porque às vezes as pessoas confundem o chamar atenção com assédio. E não é assim. Não é assim que a banda toca, né? Então a coisa é mais profunda. A capacitação dos gestores, treinar líderes a identificar e lidar com situações de assédio de maneira eficaz. Então, são esses líderes, esses chefes de setor, esses coordenadores que devem ser treinados para saber como falar e saber como lidar com as situações quando elas aparecem, porque existe o assédio de igual para igual, em linha horizontal, né? Então, é a mesma coisa que a gente tinha na escola, o apelido. O que acontece com o funcionário? Ah, ela é feia, olha o nariz dele, olha o cara manca, sabe? Tem de tudo, gente, tem de tudo, e as pessoas não têm respeito. Então, é difícil. Eu me lembro que tinha um diretor de um colégio famoso aqui em Campinas, que um dia eu cheguei na escola e ele tava dando risada, porque tinha um menino lá na classe que estava bravo porque estavam pondo apelido nele. Aí ele chamou todo mundo que estava pondo apelido e falou assim: o que que é isso? O que que está acontecendo? Eu falei: ah, não, ele é muito fresco, porque todo mundo aqui tem apelido, por que que não pode ter? Aí ele perguntou para ele qual que era o apelido dele. Ele falou que era bailarina. Aí ele falou assim: tá bom, vai lá para a classe. Ele saiu na pontinha do pé, assim que ele andava na pontinha do pé, o pobre do menino. E estava todo mundo rindo dele, porque assim, o apelido era assim, porque jovem, não, é perfeito, né? Jovem é maldoso, né? Então eles pegam na veia. Então ele riu porque ele falou assim: gente, de onde eles tiram a ideia? Né? Mas é maldade, né? E essa maldade transforma no bullying, que transforma no assédio, né? De igual para igual. E isso tem muito no local de trabalho, né? Os canais de denúncia. A gente tem que fornecer meios seguros e confidenciais para que os funcionários possam se reportar em caso de assédio. Eles não tenham medo de falar, porque a pessoa fica com medo. Ai, não vão me perseguir. Então, isso é muito importante que a empresa propicie isso para o funcionário. Além disso, a empresa deve criar um ambiente de trabalho saudável, respeitoso, onde a diversidade e a igualdade sejam valorizadas. É crucial que a liderança dê o exemplo e demonstre tolerância zero para qualquer tipo de assédio. Isso é muito importante. Os recursos para a vítima de assédio são o apoio psicológico, né, a terapia, aconselhamento confidencial, assistência legal, que é a consultoria jurídica e suporte processual, denúncia e acolhimento nos canais seguros para reportar sobre o assédio, né? As vítimas têm que ter, elas tendo essa situação, né? Porque o apoio psicológico é fundamental, é o primeiro, né? A assistência legal também, se for preciso tomar uma providência, né, mais direta mesmo. E a denúncia e acolhimento, porque a pessoa o trabalhador, ele não pode ter medo, né, de denunciar. Então, você tem que ter o acolhimento, o lugar onde ele se sente seguro. Então, as vítimas de assédio têm à sua disposição diversos recursos para obter ajuda e orientação, desde o psicológico confidencial até a assistência jurídica especializada.
É possível encontrar suporte para lidar com a situação e buscar justiça. Existem também canais seguros para denunciar o assédio e receber o devido acolhimento. Conclusão. Ó, já estou acabando, gente. A importância de combater o assédio. O assédio moral e sexual é um problema grave que impacta negativamente a vida pessoal e profissional das vítimas. É essencial que empresas e indivíduos se unam para combater essa prática nociva, promovendo um ambiente de trabalho seguro, respeitoso e inclusivo para todos. Então, eu acho que eu consegui, penso ter conseguido mostrar para vocês como que funciona no aspecto jurídico, como a gente vê isso. Evidentemente que só ganha um processo quem provar, não é assim que falou, o juiz já aceitou e vai... Não, é necessário a prova. Quem alega tem que provar, né? Não tem inversão do ônus da prova nesse caso. Mas a palavra da vítima tem grande peso. Ela vai ter grande peso. Então, mais peso do que o do assediador. Isso juridicamente é assim. Então, gente, eu espero ter trazido para vocês aqui o aspecto jurídico e que fico à disposição. Fazer um comentário aqui. Acho que as duas apresentações se completaram. Quando a Karina disse que deu a estatística de que muitos poucos vão, talvez porque eles não tinham como provar. Porque uma coisa, ninguém vai. Da mesma maneira que a doutora Márcia, aliás, fica a pergunta, né? Você falou que a palavra de um tem mais peso que a de outro. Não era para ser assim, né? Na justiça. Se a pessoa não provar, não vai ganhar, né? Eu acho que tem que ter a prova, porque se não tem testemunha, se não tem. Um fala, ó, que lá falou para mim, que né, o exemplo do doutor ali, eu vou fazer um tal, e falou, não, não falei nada disso. Não tem testemunha, e aí? Ter prova. Não, não. Não estou dizendo se tem testemunha, aí já é causa ganha. Mas não tendo. Então, talvez seja isso que explique a estatística que ela trouxe. Que muitos não vão porque não tem prova, Márcio. E a gente sabe que existe, mas não pode provar. Questão, essa questão do peso é assim. Normalmente, o assediador, ele repete. Ele repete. E estão de olho nele. Então, quando ele fala não fiz, e já tem outras queixas, às vezes a pessoa não documenta, mas já tem outras queixas. Então, por que que às vezes o peso da palavra dele é um pouco maior? Porque o assediador é repetitivo. Mas eu Então, trouxe assim, vamos supor que ele fez uma vez um fato gravíssimo e não tem provas. Vai ficar impune. É isso. Boa noite a todos. Na verdade, eu queria comentar uma coisa que acho que é a visão da doutora Márcia também, e o que a doutora disse. Antigamente, aqui a gente já está há algum tempo, eu acho que na área da saúde isso não era olhado, isso não era movimentado, né? Mas hoje em dia, ainda em que pese os números indicarem que não tem punição ou que isso não acontece, eu acho que a nossa realidade aqui é de ver diariamente, semanalmente, essas movimentações, seja de professor para residente, residente para residente, chefe para subordinado, e isso tem movimentado, seja em instituições, prefeituras, e isso tem uma apuração de direito. Abre-se um processo, abre-se uma sindicância, e assim, aquilo que nós temos hoje de acesso, né, Márcia, é de que sim, as situações são verificadas. Pelo menos os advogados atuam, as comissões elas penalizam, o próprio Conselho de Medicina, né, tem prerrogativas para fazer isso. Então, a gente vê uma crescente nessa situação. Eu acho que antes realmente isso não era visualizado do modo que é hoje, mas acho que hoje isso tem sido uma verdade. Eu acho que é, é bom compartilhar isso, né? esqueci de falar uma coisinha que eu até anotei aqui, que é o seguinte: como que normalmente se calculam o valor da indenização por dano moral? Quando o dano é leve, até 3 vezes o salário da pessoa. Quando o dano é médio, 5 vezes. Quando o dano é grave, 20 vezes o salário.
quando ele é gravíssimo, 50 vezes, e na reincidência pode dobrar. Então, é essa média de que eu deixei de falar, eu até anotei para me lembrar exatamente os valores que a lei, que a jurisprudência costuma utilizar. Doutora Márcia e Lucas, é, nessa tentativa de equilíbrio aí, para a gente não sair nem para mais. Queremos equilibrar o relacionamento das pessoas. Essa fica também todo mundo intimidado. O Amado fez alguns comentários que eu também, eu acho que gosto de brincar, mas acho que não exagera a maior parte das vezes. Pode ser que às vezes até exagere. Eu fico pensando se não é fundamental para a gente atingir esse equilíbrio social, a gente atuar sobre os gestores, de maneira geral, de maneira genérica, né? Porque deixar elas por elas, a gente sabe que vai num crescente. Esse é o problema, né? Agora, se a pessoa tem acesso e coloca isso, porque parece que a lei preconiza alguma coisa desse tipo, o que que a empresa deve fazer, né? Em relação a se no ambiente tiver algum problema. Ela não pode se omitir, ela tem impedir é impossível, porque isso depende da individualidade de cada um. Mas aí eu entendo, então, que o gestor, o chefe, o nome que a gente queira dar, é fundamental que ele esteja imbuído, a empresa esteja imbuída de controlar esse tipo de excesso, né? Sim, exatamente, exatamente. Mas eu acho que é fundamental que haja uma ação sobre as empresas, sobre os gestores, sobre aqueles que coordenam e chefiam, porque eles podem tentar equilibrar essa situação. Treinamento, você buscar, assim, rotineiramente, a gente tem que fazer de novo uma palestra sobre a série, vamos fazer de novo até as pessoas se convencerem. Sim. Deixa uma discussão. Não, pode chamar. Quando as pessoas, elas têm as brincadeiras, que não tem nada demais, que não tem nada Sim. demais. Então, eu acredito que a pessoa de bom senso, ela não vai falar nada demais. Ela vai fazer uma brincadeira, oh, que legal, oh, como é que foi, você correu, você não sei o quê. Ela vai fazer uma brincadeira que não vai ofender, porque é diferente o assediador, como ele fala, como ele fala. É intenção. Então, isso é diferente. Você percebe nitidamente como a pessoa está querendo. Doutora Márcia. Tudo virou assédio. Então, assim, se o gestor chega e fala, olha, você precisa chegar mais cedo, chegar no seu horário, entendeu? Tá me assediando, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma linha muito tênue. Eu acho que existem exageros, existem. Eu acho que é importante a orientação e é importante, como você falou, palestras e cartilhas e tal, mas realmente as pessoas estão abusando, né? Porque virou moda. Tudo agora é assédio. Você não pode olhar torto que é assédio. Aí também já é demais, né? Isso, a forma que a gente tem que colocar é assim, o RH, então, vai ter que mandar tem que conversar com o RH, o RH manda, olha, temos notado que Vossa Senhoria não chega no horário. Então, é uma obrigação do funcionário cumprir horário. Então, vai ter que ter uma parceria com o RH, com aquela pessoa Sim. que pode chamar atenção, para não expor o gestor demais. É porque eu percebo que os gestores ficam até constrangidos em atuar como gestores. Porque fala, se eu falar alguma coisa, eu vou ser acusado de assédio. Aí é de baixo para cima. Exato. Então, Exato. É. e agora, Tá virando até. Falam que é acidente de trabalho, né? Doença ocupacional. Abricate, SEAT, no meu caso, SEAT. Ficou chato. o pessoal fala, nossa, muito chato. Não precisa falar mais nada. Boa noite a todos. Eu não sou médica, sou da área administrativa.
E aí, a complexidade está justamente na cultura. Culturalmente, era totalmente aceito, embora as pessoas não gostassem do apelido, embora as pessoas não gostassem da tratativa, mas culturalmente era aceito. E a cultura mudou completamente e não deu tempo de todo mundo chegar na mesma página. Dentro da instituição, existe a cultura da instituição, que veio trazida lá de trás. Diante disso, a gente precisa ter a mudança da cultura dentro da instituição. E aí a gente fala de gestores, via de regra, a gente pensa no nível médio de gestores. Os coordenadores, a doutora até falou, os coordenadores. E quando você vê nesse nível médio, tem bastante treinamento, tem bastante informação, o RH está em cima, dando informação, capacitando, explicando como que é para fazer a demissão, como que é para fazer a advertência, como que é para fazer a suspensão. E nesse nível médio, a gente tem poucas discrepâncias. Mas da alta administração para baixo, até chegar nesse nível médio, é difícil essa cultura ser alterada. Então, a gente fica com uma lacuna difícil de atuar. Então, a mudança cultural, ela precisa acontecer de cima para baixo, com uma conscientização que não é fácil de acontecer, porque, como o doutor Cury disse, ele sempre brincou. E os pares e os ímpares das relações brincavam, se divertiam, riam. Talvez alguns se sentiram constrangidos com alguma brincadeira, mas não estão lá na estatística que a doutora citou das pessoas que não tinham clareza, e aí nós temos 43% se era um assédio ou não. E eu acho que para os dois lados, tanto para o assediador, porque ele não tem clareza, e vamos defender o assediador, não o ato, mas porque ele também não tem clareza de que ele está assediando. E o assediado, que culturalmente acompanhou algumas coisas e eram normais, ele também não acha que ele está sendo assediado. Então, nós estamos numa mudança que talvez o impacto da lei ele não vai corrigir literalmente o comportamento, ele vai transformar, vai maquiar o comportamento, assim como na criança. Ela para de fazer, mas ela não entende por quê. Eu queria só dar uma eu queria dar uma continuidade, que eu vou fazer só um fechamento, eu vou fazer uma apresentaçãozinha pequena para a gente fechar isso daqui. Mas eu queria primeiro falar assim, primeiro eu achei fantástica a sua apresentação, doutora Márcia, porque a senhora deve ter percebido que nós que não somos do jurídico, nós que não somos do direito, nós temos parcimônia e dedos ao falar do assédio. Né? A gente tem medo de falar do assédio. É aquela tensão que paira no ar quando a gente fala de assédio. E eu gosto de ver alguém do direito falando que vocês falam com propriedade, né? Você chegou aqui e não pode. E a gente fica assim, pode ou não pode? Devo ou não devo? Tolerância zero. Você fala, ufa, tolerância zero, né? Por isso, assim, eu acho fundamental essa troca entre vários profissionais de várias áreas, porque, igual você também comentou, né? Porque sempre foi assim. Eu brinco assim, é a síndrome Gabriela. Os mais antigos aqui vão lembrar. Eu nasci assim, eu sou sempre assim. Eu vou sempre Gabriela, e agora não dá mais para ser Gabriela, né? Essa mudança realmente é cultural, é educacional e leva tempo. E é desconfortável no começo. Mas por isso que eu acho interessante a gente colocar nas nossas demandas, nossos medos, a gente pisa em ovos quando fala, tudo agora vai virar assédio? Também não. Por isso que temos que ter o conceito, o que é e o que não é assédio. Né? Você exigir que um funcionário alcance a meta pela qual ele foi contratado, isso não é assédio. Né? Então, assim, a gente tem muito medo, e o que eu vejo hoje em nós, que não somos da área da jurídica, nós temos medo de falar porque nós não conhecemos o inimigo, digamos assim. Para você enfrentar o inimigo, você tem que conhecer seu inimigo. Como a gente não conhece o que é o assédio, sempre foi muito velado, sempre foi muito difícil, a gente fica, mas é ou não é? Posso falar ou não posso? Vamos fazer sobre isso ou não vamos? E eu achei bárbaro o jeito que você chegou assertiva. Não, não, sim é sim.
E aí vem a nossa posicionamento. Até que ponto, né? A gente está radicalizando, tudo virou assédio, igual a doutora Andréa comentou. Tudo agora virou assédio? Não. Se você souber que aquilo não é assédio, você sabe que não é e acabou. Você se posiciona diante da verdade. E aí, assim, eu acho muito interessante tudo essa abordagem. Eu queria pedir, se alguém mais tem alguma pergunta para a doutora Márcia, a gente vai continuar discutindo depois. Eu vou fazer uma apresentação rápida, só para a gente poder, para depois de bater papo de novo, senão a gente nunca termina, o papo é infindo, né? É exatamente para a gente dar um fechamento. A minha intenção é, queria agradecer à doutora Márcia, excelente sua explanação, a sua abordagem. É que, assim, nós que somos da área que não é jurídica, é tão complicado, igual quando a gente falou de provas. E as provas indiretas, elas existem ou não existem? Porque, igual a doutora Madi falou, se for uma vez só, bem incisiva, mas não teve prova, não tem como a gente provar de uma forma indireta o que aconteceu? É que o assédio moral, por definição, é algo repetitivo, igual você falou. É o perfil do assediador que ele é assediador. Mas a gente, eu acho que todo mundo me conhece, quem não me conhece, eu sou Elaine Mendes, eu sou da diretoria executiva também, eu sou a secretária adjunta e sou também coordenadora do Departamento de Otorrino da SMCC. Eu queria, qual que é aqui, né? E eu queria só terminar, eu queria fazer um fechamento, sem falar muito. A gente falou aqui de assédio, de vários aspectos do assédio, a gente está falando do assédio muito na saúde, mas o assédio na saúde é só uma parte, né? É um assunto extremamente desafiador, igual a gente viu, tem muitas nuances, muitos tons de cinza, é ou não é, tem uma questão subjetiva envolvida, mas tem as definições, que é ou não é. E só treinando, e como a doutora Márcia falou, é falando, falando, educando, educando, repetindo, repetindo, para a gente acostumar com o assunto. E ele é real. Eu vejo o assédio assim, sempre existiu, ele existe, e ele sempre vai existir de uma forma ou de outra. Esse processo todo é para diminuir a incidência do assédio, mas de uma certa forma, extinto da noite para o dia, a gente sabe que não vai ser, né? E quando eu penso no assédio, eu penso assim, quando nós falamos muito de bom senso aqui, né? Quando o bom senso humano começa a ficar meio capenga, começa a ficar falho demais, algumas regras externas, algumas normas de conduta têm que ser colocadas para a gente se colocar no trilho de novo. Isso é do ser humano. Então, assédio na saúde é uma partezinha desse tamanho, isso é do ser humano, em qualquer ambiente existe, né? Então, quando eu comecei a pensar no assédio, eu pensei em outras situações que nós, seres humanos, passamos e que nós tivemos que ter algo externo para nos podar, digamos assim. Os mais experientes, como eu aqui, vão lembrar da época que não era obrigatório usar o cinto de segurança. Quando surgiu a regra, a lei do cinto de segurança, quantas pessoas reclamavam? Mas que absurdo, ficar preso no próprio carro, não é? Quem nunca, no começo, passava diante de uma fiscalização, de um Detran de um amarelinho, puxava o cinto, passava a fiscalização, soltava o cinto, né? Hoje é quase que automático. Você vai antes de ligar o carro, você põe o cinto e, não raro, os carros já começam a apitar quando você não coloca o cinto de segurança. E quantas mortes foram evitadas, quantos sofrimentos evitados com o uso do cinto de segurança? Eu sou da época, eu sou de BH, eu vim para cá com 10 anos. E era constante nossas viagens de BH, Campinas, Campinas, BH, de carro. A gente pegava Fernão Dias, a época que era a Estrada da Morte, porque era mão dupla. Eu também gosto de um caos, porque eu sou de Minas. E aí, íamos em 5 no carro. Meu pai e minha mãe, somos em 3 irmãos, eu, uma irmã mais velha, e um irmão 8 anos mais novinho do que eu. Você acha que tinha cadeirinha com cinto? Na cadeirinha dele era o colo, meu, da minha irmã e da minha mãe. Ele só não ia no colo do meu pai, que, convenhamos, vamos respeitar o motorista. E eram viagens, tem várias histórias de viagem sem cinto de segurança nenhum. Eu entendo que era outra época, o trânsito era mais, né, tranquilo, enfim. Hoje é inadmissível você pensar que vai viajar sem cinto, né? E assim, cultural, demorou. Mas por que a gente começou a usar o cinto? Pesava no bolso, multa, apreensão. Então, o ser humano às vezes precisa de regras externas para a gente entender o que está acontecendo, né? Outro exemplo foi a lei seca. Quanta reclamação quando chegou a lei seca, não foi não? Que absurdo!
Agora eu não posso tomar o meu vinhozinho, a minha cervejinha num jantar e eu pegar. Eu não vou ficar bêbado no trânsito. Os justos pagando pelos pecadores, né? E aí a gente pensa assim: quanta morte foi evitada, quanto sofrimento foi evitado com a lei seca. Hoje os jovens já vão sair e já quem que não vai beber para dirigir? Ou então usa Uber. Festas quando são longínquas já pega uma van, né, educacional. Hoje você já não se sente nem confortável beber e pegar hoje o homem já passa. Antigamente não existia isso de passar a chave para a mulher dirigir. A mulher ficava intimidada, com medo. Não é para ele dirigir, mas eu tenho que deixar, né? Quer dizer, cultural de novo. Agora, ninguém mais pega o volante se bebeu? Ninguém mais? Não acabou. Diminuiu, mas acabar não acabou. Ninguém anda mais com cinto de segurança? Hoje eu estava conversando com uma funcionária da minha casa e ela falou assim: Poxa, meu sobrinho sofreu um acidente de carro segunda-feira. Eu não vi no jornal. Saiu no jornal, inclusive. Quebrou o fêmur, fraturou o fêmur, se machucou todo. Ele estava no passageiro. E eu perguntei, ele estava de cinto? Não, não estava de cinto. Até hoje existe os meus causos. Com 17 anos, eu sofri um acidente de carro, eu fui cuspida do carro. Eu não estava com cinto de segurança. Eu aprendi a dirigir sem cinto de segurança. Coloquei o cinto no dia da prova da carteira, né? E agora, assim, foi uma educação na marra, né? A gente, se pegar agora com um teor de álcool dirigindo, aprende a carteira de motorista, né? E eu trouxe 2 videozinhos, porque eu acho assim, eu gosto muito de audiovisual para a gente dar exemplo. Vídeo de assédio, né? Assim, não foi coincidência, foi proposital, nenhum dos 2 vídeos envolve o sexo feminino, são com homens. Esse vídeo, quem nunca assistiu Simpsons, né? É cômico, mas assim, é exagerado, porque é dramaturgia, mas na dramaturgia do exagero, do cômico, a gente vai ver exemplo, sim. Mas depois do vídeo eu quero fazer um comentáriozinho sobre o vídeo, tá? Tá dando para ver? Tá, né? Não foi. Está tudo bem, Smithers. Tá pago? Esse tal Simpson parece ficar mais burro a cada minuto. Eu nunca vi nada igual. Mas desfrute suas férias. Acorda aí, pai. Eu não tô te pagando pra fazer corpo mole, não. Sim, senhor. Comece a trabalhar na minha divisão composta e mostre soluções, tá? Amanhã de manhã estará na sua mesa, senhor. Pat, deixa o Simpson em paz. Simpson, preciso de carona até a biblioteca. Sim, senhor. Crianças, pare de explorar seu pai. Homem, por que não se deita e relaxa? Eu não tenho tempo, mas acho que o Sr. Burns quer que eu faça uma divisão composta. Simpson, deite-se. Desculpe, mas precisa de uma boa noite de sono. Simpson! O telefone está tocando há tempo. Atenda. Alô? É pro senhor. Sr. Burns, 48 toques, o senhor está bem? O que o Simpson lhe fez? Nada demais que me distrair com suas bobagens de incompetente. Só faz besteira, um bobalhão total. Mas no momento eu não posso falar. Agora, olhe, pare de ligar para mim e aproveite as suas férias. Sammy Burns. 60 watts? O que acha que isto é? Um salão de bronzear? Eu pedi meu barrete pouco engomado. Chama isto de café? Isto é devolução de imposto? Isto é um supercomputador? Você é uma imitação barata de assistente. Bom, é cômico, mas assim, eu vou falar alguma coisa de saúde mental aqui, vocês me interrompam se eu falar alguma coisa de errado. Mas o que me chama atenção nesse vídeo são 2 coisas. Primeiro que os Simpsons, em casa, os filhos deram uma assediada nele, né? Assim, a personalidade, ela tá no trabalho, tá em casa, tá em todos os lugares. O trabalho é só uma ponta, é uma extensão da vida da pessoa. Então, em casa, no estresse que ele estava, os filhos pequenininhos,
Ó, um assediou de um jeito, outro assediou do outro, e ele foi naquela toada, cada vez, e no mesmo esquemão. E a segunda observação desse vídeo que eu acho interessante, tem um momento que o Bart explode. Ele estourou. E ele deu um soco no chefe. O chefe fez um monte de coisa com ele. Jogou papel, jogou café, jogou... Mas ele não socou o Bart Simpson. Em nenhum momento ele socou. O soco foi o Bart que deu. Então, assim, engraçado, né? Quantas vezes a gente está num ambiente que, de repente, uma pessoa do nada explode e você não sabe por quê? E, assim, quando o Bart estourou, ele veio logo em seguida com culpa e arrependimento. O que que eu fiz? Em nenhum momento o chefe se arrependeu ou sentiu culpa de tudo que ele fez no trajeto todo do Bart Simpson. Agora, o Bart, quando ele não aguenta mais, explode, reage e soca, ele sentiu culpa. Ele ficou intimidado com ele ficou com medo do que ele fez. Então, assim, aí se fosse fazer prova, o chefe ia estar roxo. O Simpson não. O Bart não ia estar com marca nenhuma, né? Porque ele não apanhou. Então, assim, o que eu gostaria com esse vídeo é assim, quantas vezes a gente está no ambiente de trabalho e na saúde isso não é incomum, e a gente vê uma pessoa que tem uma conduta ilibada, uma pessoa que produz super bem, uma pessoa que é tranquila, né? Os frutos dela são bons, uma pessoa cordial normalmente, e de repente ela explode, sem nada muito evidente. E aí, o que é a primeira reação? Putz, fulano surtou. Que mulher píssica, que mulher doida. Está naqueles dias. Isso é muito comum. Que a gente saia daqui com essa mentalidade e com essa luzinha acendendo. Quando alguém, do nada, é lógico, existem pessoas com transtornos comportamentais, aí quem é da saúde mental pode falar, que é uma pessoa naturalmente rígida, inflexível, que é uma pessoa que não aceita não como resposta. Não é dessas pessoas que nós estamos falando. É daquela que normalmente é uma pessoa que não dá trabalho, uma pessoa que realmente trabalha bem e, de repente, ela dá uma surtada no trabalho. E a gente acha que é simplesmente pronto, surtou. Tá, né? Difícil essa pessoa. Do nada ela surtou. Ninguém surta do nada, né? Isso era o segundo vídeo que eu queria falar, que eu queria mostrar. Esse é antigo. Alguém aqui da geração mais jovem não viu esse vídeo? Alguém não viu esse filme? Não conhece o filme? Só para eu falar o contexto. Esse filme é de 1992. Esse eu tirei do fundo do baú. Mas é que essa cena me marcou desde que eu vi esse filme a primeira vez. Esse filme é de uma academia de treinamento de soldados, né, da Força Armada Americana, e que o que acontece? Eles treinam soldados, e às vezes um soldado não está na expectativa do que eles querem, do coronel. E assim, a pessoa presta uma prova para entrar ali. O que a gente vai fazer com um soldado que não está à expectativa do que eles querem? Não pode mandar embora. É o famoso pede para sair. Vamos fazer essa pessoa pedir para sair. E aí, lá, o que eles faziam? Tinha o código vermelho, que eles chamam de Red Code no filme. Vamos dar um trato nesse soldado, presta atenção nele, que ou ele pega no tranco, ou ele pede para sair. Quando dá o Red Code nele, o que acontece? Um soldado morre, falece. E aí o filme gira em torno de vamos investigar que essa morte não foi acidental. Ela foi provocada pelo Red Code que alguém mandou dar no soldado. E aí, vamos à cena, e depois da cena eu quero fazer um comentário. If Lieutenant Kendrick gave an order that Santiago wasn't to be touched, then why did he have to be transferred? Colonel, Lieutenant Kendrick ordered the code red, didn't he? Because that's what you told Lieutenant Kendrick to do. Object! And when it went bad, you cut these guys loose! Your Honor, you had Marcus inside a phony transfer. Your Honor, you doctored the logbook. Damn it, Captain! You coerced the doctor. Consider yourself in contempt. Colonel Jessup, did you order the code red? You don't have to answer that question. I'll answer the question. You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth! You can't handle the truth! Son, we live in a world that has walls, and those walls have to be guarded by men with guns. Who's gonna do it? You? You, Lieutenant Weinberg? You don't want the truth because deep down in places you don't talk about at parties. You want me on that wall. You need me on that wall. We use words like honor, code, loyalty. We use these words as the backbone of a life spent defending something. You use them as a punchline. I have neither the time nor the inclination to explain myself to a man who rises and sleeps under the blanket of the very freedom that I provide, and then questions the manner in which I provide it.
I would rather you just said thank you and went on your way. Otherwise, I suggest you pick up a weapon and stand a post. Either way, I don't give a damn what you think you are entitled to. Did you order the code red? I did the job. Did you order the code red? You're goddamn right I did! The members of the court will retire to an anteroom until further instructed. All rise. What the hell is this? Colonel, what's going on? I did my job. I do it again. I'm gonna get on a plane and go on back to my base. You're not going anywhere, Colonel. MPs, guard the Colonel. Yes, sir. Captain Ross. What the hell is Colonel this? Jessup, you have the right to remain silent. Any statement I'm being charged with a crime. A trial by court-martial. Is that what this is? Official or administrative. I'm being charged with a You have crime? the right to consult with a lawyer prior to any further This questioning. is funny. This lawyer may be a civilian That's what lawyer this appointed is. by you at your This own is- expense. or I'm gonna military rip the lawyer. eyes out of your head and piss in your dead skull! You fucked with the wrong Marine! Colonel Jessup, do you understand these rights as I've just read them to you? Fucking people. Jack Nicholson sendo Jack Nicholson, né? Tem cenas que são atemporais, né? Filme antigo e a cena é perfeita. O que me chama atenção nesse vídeo? O que mais me chama atenção nesse vídeo é quando o coronel ele é condenado e ele fala: o que foi? O que aconteceu aqui? Vocês estão me condenando por um crime? Eu defendi o país, ou vocês estão... Cai no que a Lídia falou, o assediador muitas vezes nem sabe que ele está assediando. A cultura dele é essa. Eu fiz a coisa certa. Né? E ele continua. Vocês estão de brincadeira que vocês vão me prender. Vou embora daqui. Para com isso. Ele só caiu a ficha quando ele foi ser preso mesmo. E aí eu fico pensando, né? Vamos igual defender o assediador, como você disse. Como é uma questão cultural, antiga, educacional, quantos assediadores não percebem que o que ele faz é um assédio? Porque é natural para ele agir daquele jeito. Não tem outra forma de agir senão aquela que ele aprendeu a ser. Por isso a educação. Por isso falar, repetir, definir o que é, o que não é, e não tem jeito. Se o nosso bom senso está muito fora do trilho, para colocar o trilho, tem que colocar alguma punição. Por isso que a gente começou a ser multado sem o cinto, por isso que a gente começou a ser apreendido se bebesse. Então, nesse momento, é uma mudança, igual se fala, de mindset. Mudou. O mundo não é como era antes mais. As coisas mudaram, né? E eu tenho muito respeito por esse assunto, porque é muito delicado falar de assédio. O assédio não é só na saúde, o assédio não é só no trabalho, existem personalidades propensas ao assédio, isso a saúde mental podia dizer mais, e personalidades mais propensas a assediar, e o assediado. O assediado, geralmente, ele é assediado não só no trabalho, é uma personalidade favorável àquilo, e o assediador capta aquilo. Então, é todo um contexto envolvido que a gente tem que falar muito para a gente desmistificar, para a gente entender o que é o que não é, né? Eu vou terminar com essa última imagem, que eu queria falar assim, quando a gente falou que, às vezes, quando o nosso bom senso está fora do lugar, a gente precisa de uma regra de fora para a gente se localizar, né? É igual a gente precisasse de um recall. É igual quando um carro é lançado no mercado, e aí a concessionária faz um recall, do tipo assim, carro do ano tal a tal, da marca tal, saiu com defeito de fábrica, do freio ou do motor, nós estamos chamando para um recall para consertar. Eu enxergo o assédio como um recall para nós, para a gente fazer uma revisão do que a gente sempre fez. O mundo está mudando mesmo, né? Às vezes uma brincadeira para alguém que pode não ser nada, para outra pode ser muito. E cada um tem um limite, cada um tem uma característica, né? E o quanto que a pessoa é mimimi, o quanto que a pessoa é chata, ou o quanto a pessoa está sofrendo com aquilo. Então, não conviva com o chato, mas respeite o limite do chato, né? E quando a gente fala em recall do assédio, o que seria, como a gente consertaria isso? E aí vai cair um pouco no que a doutora Márcia falou. Eu gosto muito de fazer analogias com palavras para fazer uma síntese de tudo que nós discutimos aqui, como que nós poderíamos consertar, né? O recall se trata, o que temos que fazer? Temos que ter uma liderança capacitada para a gente consertar tudo isso, líderes que sejam treinados para saber liderar,
Nós precisamos de limites precisos. O seu limite vai até onde o limite do outro começa. Então, a gente tem que ter essa noção. Nós temos que ter autoconhecimento, inteligência emocional. No dia de hoje, todo mundo fala da inteligência artificial, nós estamos esquecendo da inteligência emocional, muito importante. Comunicação assertiva, comunicação clara, comunicação não violenta, e tudo esses itens, só desses itens, dariam vários encontros para a gente conversar e vários treinamentos para serem feitos. E nesses conceitos aí, tudo muito encharcado e baseado em muita empatia e muito respeito mútuo. Assédio é sobre isso, né? Então, assim, se a gente lembrasse do recall de vez em quando, que a sociedade está nos chamando para esse recall, eu acho que a gente vai ter um grande avanço de entender e parar com esse preconceito em relação a falar sobre esse assunto. É bom ter pessoas que têm autoridade para falar no assunto e falar, é isso, não é? Porque isso liberta, a gente pode falar da verdade. A verdade sempre vai libertar, né? Então, era isso que eu gostaria de dizer, e queria agradecer mais uma vez a todo mundo que apoiou esse evento, todo mundo que veio aqui em plena quinta-feira, foram corajosos de estarem aqui falando de um assunto tão delicado, tão tenso, denso e intenso. E eu queria continuar para a gente poder conversar mais, para a gente poder trocar mais informações. Quem mais gostaria de falar alguma coisa? Antes de encerrar, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta a mais para algum dos nossos palestrantes ou quer discutir um pouco mais algum assunto. Tem alguma pergunta de pessoal de casa? Lembrando que nós estamos ao vivo, né? Online tem vários que estão participando. Eu, antes de convidá-los a um café ali no salão ao lado, eu quero lembrá-los que a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas está praticando o recall e nós vamos lançar uma cartilha. Isso é interessante e aí todos vão ter acesso e que vai poder nortear essa cultura nova que se chegou a nós, né? Então é isso. Obrigado pela presença de todos e vamos tomar um café ali ao lado. Obrigado aos que estão em casa também. Boa noite a todos.